Então, vamos lá, pessoal, começar, né? Bem, então, para a gente complementar a aula de ontem, né, e finalizar o assunto, então, essa semana eu coloquei um assunto reduzido por causa do feriado, né? E aí, a gente vai concluir agora o assunto, eu já coloquei a avaliação de vocês na plataforma para entregar até amanhã às 18 horas. Então, amanhã eu não vou dar aula para vocês fazerem a prova de vocês. E na quinta-feira, às 14 horas, eu vou aplicar a prova oral para toda a turma, tá bom? Bem, então aqui vamos continuar aqui analisando. Eu coloquei aqui 2 gráficos para a gente só pensar sobre eles. Olhem só aqui para essa primeira função. Essa primeira função aqui, como um todo, notem que ela tem um ponto aqui que tem uma certa descontinuidade, né? E a gente olha para essa função e a gente sabe que ela tem um valor mínimo, que está aqui em 2, no ponto 2, x igual a 2, porém a gente vê claramente que ela não tem um valor máximo. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, por que, que a gente está afirmando aqui que ela não tem um valor máximo? Alguém sabe me responder isso? Baseado no que a gente falou ontem? Ela não é definida no ponto. Na verdade, ela é, só que ela não é definida para porque ela não é f contínua. de x. Tá, olha só. Por que, que ela não tem valor máximo? Porque, na verdade, o valor máximo dela, a questão não é que ela não seja contínua, não seria esta a resposta. Porque, digamos que essa bolinha fechada estivesse no lugar da bolinha branca, aí ela teria um valor máximo. Certo? Ela não tem um valor máximo porque o valor máximo está próximo dessa bolinha branca e a gente não sabe quem é. Então, ele é um valor, digamos que, olha, tá aqui, tá 3, né, na bolinha branca, mas o número imediatamente antes do 3, nenhum de nós sabemos qual é. É um número que tem ali um infinitesimal, 2, alguma coisa, certo? Então, não tem como tu afirmares aqui quem é o valor máximo. Então, essa função não tem valor máximo, tá? Se eu trocasse de posição ali a bolinha preta, o valor máximo seria 3. Ficou claro isso aí? Tem como a gente encontrar o termo que gera essa indefinição, professora? Como assim você está falando assim o termo que gera indefinição? No eixo X. Tem como Não, mas encontrar? isso aqui é um gráfico qualquer. Isso aqui eu não sei que gráfico é esse. Eu só dei um gráfico qualquer para você me dizer se tem máximo ou mínimo. Professora, eu não sei que valor é esse aí no eixo do X. a gente consegue usar a função e escrever os gráficos. A gente consegue olhar para um gráfico e definir uma função? Consegue. Você faz isso com métodos numéricos. Se você tiver um gráfico onde você conhece os pontos x e y, você pode aproximar esses pontos por uma equação. Vou te dar um exemplo. O Excel faz isso. Se você colocar lá no Excel, o Excel ele é bem fácil. Se você colocar, por exemplo, uma tabela de pontos no Excel, ele pode aproximar para você uma função do primeiro grau, você vai dizer, ou do segundo grau, e existem métodos numéricos que fazem isso, tá? Se você tiver um gráfico onde você conheça a tabela de pontos dele, o x e o y correspondente, você tranquilamente tem vários métodos para você descobrir que equação é essa, só que sempre esses métodos serão aproximados. Eles são numéricos. Então, o nome numérico já está dizendo, eles são aproximados, mas tem, tá bom? E não é cálculo 1, certo? Você pode aprender esses métodos numéricos e no Excel você pode brincar também, jogar uma tabela lá de valores e ele vai aproximar para ti para uma função linear. Mas se tu quiseres aprender isso mesmo, você pode colocar assim, aproximação de tabela de pontos por uma função. E tem até vários artigos aí nas redes aí, tá bom? Mas sempre quando você procurar, procura assim arquivos que tenham em universidade, que são mais confiáveis.
tá? Gostei dessa pergunta, porque realmente é algo que existe, né? E que muita gente faz. Então, assim, vou te dar um exemplo. Quando esse pessoal que fica estudando a evolução da Covid, nada mais eles fazem isso aí. Eles pegam, né, uma tabela de pontos, por exemplo, cada dia, o número de infectados e o número de mortos. Aí eles geram uma tabela, por exemplo, de 3 meses. Aí eles pegam essa tabela e colocam nos programas para aproximar por funções. E assim tem vários artigos já que isso aí é aproximado de uma função exponencial, entendeu? Então, você pode fazer isso com qualquer tabela de dados que você tenha para estudar qualquer coisa, tá bom? Dá para fazer com, estava pensando aqui também, dava para fazer com as ações, né, professora? Que a senhora fala. O pessoal faz isso com as ações também, tem vários gráficos, entendeu? São bem especializados, mas tem, entendeu? Praticamente, cara, eu acho que as áreas todas utilizam esse artifício que você falou de aproximar dados por gráficos, por equações conhecidas aí da matemática, que aí você já sabe o comportamento futuro, certo? Aí, olha só, essa segunda aqui, ela não tem máximo nem mínimo, porque o valor que seria o mínimo, que é próximo desse 1 está aberto, ó, aqui. Se ele tivesse fechado, aí você diria que o mínimo era o 1, mas está aberto. Então, o número que está imediatamente após ele, nós não sabemos quem é. E aqui seria o mínimo. E o máximo está tendendo para o infinito, número muito grande, a gente não sabe também. Então, também não tem nem máximo e nem mínimo, tá? Isso é só para vocês enxergarem conceitos, né? Então, não sei nem que equações são essas. Então, olha, a função abaixo é contínua no intervalo que foi a que eu mostrei anteriormente. Porém, não tem valores máximos ou mínimos, pois para valores próximos de 2 a função se torna infinito. Isto não contradiz o teorema do valor extremo, pois o intervalo vai de 0 até 2 e é aberto, tá? Então, assim, quem citou aí que era contínua deve ter lembrado do teorema. E aí falou assim de cara, é porque ela é contínua e tal, por isso que ela tem. Então, na verdade, existem as exceções, tá? Vamos ver aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui, outra coisa, um gráfico qualquer também, né? O teorema do valor dos máximos e mínimos, que muita gente chama de o teorema do valor extremo, diz que uma função contínua no intervalo fechado tem um valor máximo e um valor mínimo, né? Nem sempre, porque se você tiver uma função constante, que ela é contínua, por isso que muita gente fala assim, não, a função constante você pode dizer que os valores dela são máximos e mínimos, porque ela é constante. Aí o Lucas falou, poxa, mas não deveria ser, né? Porque não é nem máximo nem mínimo. Mas aí, usando o conceito matemático, você pode falar. Então, assim, olha para esse gráfico aqui, a gente tem aqui, olha, nessa região aqui, próximo de C, a gente tem um máximo que a gente chama local. Digamos que esse gráfico ele tenha mais valores maiores que esse C, né? E digamos que existe um valor muito maior que C. Então, esse que seria o maior de todos, seria o máximo global. Então, quando você olha uma pequena região de um gráfico e você vê um máximo e numa outra região mínima, você chama isso aqui de máximo local e um mínimo local, porque é só naquela região, tá? Olha só, o teorema de Fermat aqui, ele, na verdade, ele conclui, né, tudo isso que a gente fez, né? A gente já tinha mostrado um teorema parecido com o dele, e aí ele fala o seguinte, que se uma função f possui um valor extremo, que é de máximo ou mínimo, local em C, e a função f é derivável nesse ponto, então esse ponto é chamado de ponto crítico. Então, ele que deu esse nome aqui, ó, que eu já venho falando para vocês, mas não tinha colocado em lugar nenhum, né? Ou seja, o f' de C é igual a zero. E nos livros nem tem o nome dele, só fala que se a função admite um valor máximo ou mínimo, existe um ponto, tal que a primeira derivada é igual a zero, porque a tangente é horizontal. Então, na maioria dos livros, realmente só cita isso, não cita o nome dele como o criador
né, desse conceito, né? Então, na verdade, tem várias coisas que têm nomes de alguns filósofos ou cientistas, porque, na verdade, eles acabam que eles resumem aquele problema e eles sistematizam e organizam, né, um problema anterior, né? Então, se a gente parar para pensar, olha, o cálculo começou com Newton, com Leibniz. O Newton foi o primeiro a falar de limite. Aí depois veio, acho que foi o Lagrange, e falou, ou foi o Lagrange ou foi o Leibniz, e falou que você não podia estudar derivada sem estudar limite antes, que isso não existe. Mas nenhum deles sistematizou limite. Aí depois veio o Cauchy, o Stress, que foram eles que organizaram toda a forma de limite que a gente estuda hoje. Tá? Eles que organizaram toda essa parte sistemática aí do cálculo. Tá? Então, olha só, quando você tem, digamos que você tem uma função aqui, olha, definida no intervalo aqui A até B. E aí você tem aqui, olha, se o gráfico for apenas esse aqui, esse valor que está bem aqui seria o máximo absoluto. Por exemplo, imagina que o intervalo aqui seja fechado e que esse valor aqui existe. Esse seria o máximo absoluto. Esse aqui seria o mínimo local. Aí, como esse daqui é menor ainda que esse mínimo, seria o mínimo absoluto, o menor de todos. Então, você tem o máximo global ou absoluto, mínimo local, máximo local ou mínimo absoluto. Então, o absoluto, se for o mínimo, é o menor de todos. Então, você vai ver essa palavra ou absoluto ou global. Qualquer uma dessas palavras está se referindo ao maior de todos ou ao menor de todos, tá? Assim, pessoal, esses conceitos de máximo local, máximo global, eles têm interesse em várias áreas, não só da engenharia, né? Então, assim, quando você olha esses gráficos que eles colocam todo dia assim na TV, você pode começar a pensar de forma matemática, que aí você vê que tem os picos, né? Então, se você pega uma região, aquele ali é o máximo daquele período, mas ele não é o máximo de, por exemplo, você pega de um mês, aí você tem o máximo de qualquer grandeza. Mas se você pegar ao longo de um ano, aí você tem vários máximos, aí tem o global, que é o mais alto de todos. Na engenharia civil, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto e a gente tem que calcular a carga máxima que uma estrutura suporta, na verdade, você tem a carga máxima e você tem ainda cargas maiores que essa máxima. Você sempre projeta para a primeira carga máxima, que é essa aqui. A primeira carga máxima, a primeira que vai dar alto, entendeu? Você não vai projetar para as posteriores, porque geralmente quando vocês fizerem lá concreto, mecânica de sólidos, a estrutura ela rompe na primeira carga máxima, então jamais tu vai projetar numa acima dela, mas existe a carga acima dela, tá? Então tem várias aplicações aí essa teoria dos máximos e mínimos dentro da engenharia, tá? Olha um outro exemplo que foge à regra geral, né? Função módulo de x. Essa função, o valor mínimo dela é em zero, o valor mínimo, né? Só que se eu tentar encontrar esse valor utilizando toda a teoria que eu mostrei anteriormente, que a primeira derivada tem que ser igual a zero para tu encontrar o ponto crítico, tu não vai encontrar, porque a primeira derivada nesse ponto não existe, tá? Então, assim, é um problema que realmente ele foge à regra, né? Então, isso vai acontecer com as funções, isso vai acontecer com as funções que têm módulo, que a maioria delas tem bico, e naquele ponto do bico, você sabe que aquele ponto é o mínimo ou o máximo, porque o bico pode estar invertido. Se aquele ponto existir, você sabe que ele é o mínimo ou o máximo, mas você não pode calcular através dessa teoria aqui que a gente está mostrando aqui da questão da primeira derivada. Tá? Então, esse é um outro exemplo que foge a essa regra geral. E, professora, Vale. se eu pegar essa função do módulo e transladar ela para a direita, aí vai existir o ponto de mínimo? Ou não? Mesmo assim não existe? O ponto de mínimo é lá no biquinho dela, no V. Mesmo que tu derloque, tu concorda comigo? Sim.
Mas, por exemplo, o bico bate em 2. Aí, na O bico esquerda... bate em 2. Aí, quem é o mínimo? Se o V for... Em tese, seria 2. Então, Só que... o mínimo é 2. E se tu calcular a derivada nesse ponto, onde o mínimo é 2, também não vai existir. Mas não vai tender para 2 pela esquerda e 2 pela direita? O que? A derivada? Porque o problema do módulo é que... Não, tu tá calculando tu tá calculando o limite da função quando x tende a um número pela direita e pela esquerda e dá 2. Só que o limite não é da função, é da derivada. Entendeu? Não entendi. Olha só, presta atenção aqui no que eu estou te falando. Olha aqui. Olha primeiro para essa aqui. Essa função aqui, ela é contínua. Por quê? Porque o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, dá zero, não é verdade? E o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, também é zero. Tu concorda comigo? Agora eu vou pegar esse caso aí que tu falaste. Olha aqui. Aí aqui está aqui o 2. Certo? Vamos pegar aqui um ponto A, ok? O limite de f de x, quando x tende a pela direita, dá 2. Concorda comigo? Uhum. E o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, também dá 2. Certo? Certo. Ou seja, a derivada? função ela é contínua. Mas quando tu vai calcular a derivada, o limite que tu calcula não é esse. Ah, entendi. O limite que tu calcula é f de x menos f de 2 sobre x menos 2, quando x... Eu nem sei qual é o valor ali que tu queres, mas o limite da derivada é diferente do limite que define a continuidade, tá bom? Eu estava igualando os dois. Não, o que tu estava fazendo era calculando o limite da função, não é verdade? É verdade. Certo? Então, assim, qualquer função, pessoal, que tenha bico, ela não é derivável. Isso aí vai se estender para o cálculo 2. Se ela tiver bico, ela não é derivável no ponto do bico. Ela é derivável em todos os pontos, menos naquele ponto, tá? Eu tenho os limites laterais, mas não tenho limite no ponto. Não é o limite, é a derivada. É a derivada no ponto. Tá. As derivadas laterais, elas existem, mas elas são diferentes. Então, continuando. Tem um outro nome aqui que vocês vão ver muito em livro, que o nome é função monótona. Então, quando você vê essa palavra monótona, quer dizer que essa função ou ela é crescente ou é decrescente em i. Isso aqui é apenas nomenclatura, tá? Porque às vezes você fala assim, uma função é monótona no intervalo. E quando você lê isso, tu já sabes que está se referindo a uma função que pode ser crescente ou decrescente em determinado intervalo, tá? Só questão de nomenclatura. Professora? Fale. Eu tenho uma dúvida em relação a máximo global e máximo local. Tipo, o que eu tava pensando, se a gente coloca num períodozinho, tipo de A a B, aí fala, lá nesse período tem um C que é máximo local. Mas de acordo com esse período, não posso dizer que ele é máximo global também? Pode falar também nesse intervalo, que nesse intervalo ele é o máximo global, nesse tem um intervalo. Pode. Certo? Certo, mas tipo... Nesse intervalo, tu não pode dizer que é no domínio. Se você for pensar no domínio, entendeu? Aquele gráfico que eu te mostrei, eu estou imaginando que o domínio é representado por aquele intervalo. Então, naquele domínio, aquele é o máximo global. Agora, se tu pega um trecho, que é só um intervalo qualquer, você pode chamar ele de máximo global no intervalo, mas você só não pode dizer que é no domínio, ok? Ok, entendi. Tá, então, sempre que você for chamar máximo global ou local, você tem que colocar o intervalo, tá? Tá bom. Em engenharia civil, você não chama, você define o intervalo
mas você não chama dentro desse intervalo de global, você chama de local na engenharia civil. Porque a engenharia civil entende que existe realmente o global. E dependendo do problema que você está trabalhando, como, por exemplo, dinâmica de vibrações que usam funções senoidais, cossenoidais, onde a carga máxima é infinita, então o global está no infinito. Então, você chama, na maioria das aplicações, de local mesmo, na engenharia civil, tá? Então, olha só, um outro assunto que eu vou falar para vocês é sobre a concavidade e os pontos de inflexão. Tem uma demonstração que está aqui na apostila, eu vou pular ela, e quem quiser depois olhar, que eu não vou perguntar nada de demonstração, mas quem quiser depois olhar, Salete, eu fiquei interessada aqui, eu fiquei em dúvida aqui, porque a demonstração é simples, mas eu vou pular para poder resolver mais exercício, porque eu quero abranger o máximo de problemas que tem na prova de vocês, tá? E que vocês vão usar dessa aula aqui, tá? Então, olha só, a concavidade e os pontos de flexão. Então, vamos imaginar o seguinte, que F é derivável no intervalo aberto e... esse aberto eu já expliquei porque, e ontem o Lucas Eduardo respondeu bem a questão desse aberto. E seja P um ponto desse intervalo, tá? A gente sabe o quê? Que a reta tangente... né? A reta tangente ao gráfico de F, a gente já definiu isso também lá atrás. A gente já definiu o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico. Por exemplo, se você pegar... eu quero saber quem é o coeficiente angular da reta tangente a F no ponto P. Aí a gente sabe que é Y menos F de P, ou seja, ou você pode... Se você imaginar que o Y é igual a F de X, né? Sobre X menos P. Né? Então, essa é a primeira derivada. E aí você pode, usando aquela equação ponto coeficiente angular, você tem isso aqui. Né? Então, você pode também isolar o Y, isolando o Y, você tem a equação, olha, a equação do primeiro grau da reta tangente, tá? Então, quem é esse Y aqui? Esse Y nada mais é aqui do que a reta tangente. Em muitas aplicações, essa reta tangente é chamada de T. Em variáveis complexas, ela é chamada de T barra. Ou em cálculo vetorial, você chama de T barra, porque em cálculo vetorial, a equação da reta tangente que a gente encontra não é mais uma equação escalar, ela é uma equação vetorial, tá? Então, tudo que a gente faz aqui em cálculo 1 se transforma em vetorial. Eu até postei um arquivo para quem me perguntou ontem, se quiser estudar sozinho, porque até as coordenadas polares você transforma para a forma vetorial, tá? Então, essa é a nossa equação escalar da reta tangente, né? Que é o nosso vetor tangente também a uma função. Olha só, como é que a gente vai falar que a concavidade é para cima ou para baixo? Esse conceito que está aqui, ele é bem simples de visualizar. Então, olhem só, vamos ler juntos, porque esse é o último item para vocês plotarem um gráfico e realmente ficar muito bom o gráfico de vocês. Então, olha só, dizemos que F tem concavidade para cima no intervalo aberto e se a função for maior que o vetor tangente, ou seja, a função for maior que a reta tangente. Quaisquer que sejam x e p em i com x diferente de p. Eu queria que vocês olhassem para esse primeiro gráfico aqui. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui essa função f com a concavidade para cima? Olha só os vetores tangentes a essa função. Eles estão sempre por baixo da função. Então, se o vetor tangente, né, estiver por baixo da função, ou seja, se o t for menor que o f, então a concavidade é para cima, a concavidade do f. Sempre que a concavidade é para cima, os vetores vão tangenciando por baixo esta função. Os vetores tangentes vão tangenciando por baixo esta função, tá? Por que aqui está falando x diferente de p? Alguém lembra?
de ontem. Porque, na verdade, primeiro, você tem a mudança do crescimento para o decrescimento nos pontos críticos, tá? Por isso que a gente colocou X diferente de P, imaginando que esse P poderia ser um ponto crítico. Então, por isso, vem de ontem, da aula de ontem, pessoal. Então, olha só, outra coisa aqui, olha só essa outra função também, olha. Ela vem aqui, olha, a função vem decrescendo aqui do menos infinito aqui, né? Aí ela vem decrescendo, porém, a reta tangente continua por baixo do F, ou seja, o T é menor que o F, ou seja, o F é maior que T. Então, sempre que isso acontecer, certo? No intervalo qualquer, a concavidade da função é para cima, tá? Agora, quando a concavidade é o contrário, vai acontecer o contrário disso, né? Então, olha só. Dizemos que F tem concavidade para baixo no intervalo I se F é menor que T. Ou seja, imagina o seguinte, que você tem aqui o F. Se você traçar os vetores tangentes em cada ponto aqui, olha, em cada ponto, pode notar que o T está por cima do F, ou seja, o T é maior que o F, tá? Então, assim, a concavidade, toda vez que a concavidade é para baixo, os vetores vão estar tangenciando a curva por cima dela, tá? Então, esse é o principal conceito, o primeiro conceito da questão da concavidade, tá? Então, olha só. Quem vai definir essa concavidade, pessoal, vai ser o sinal algébrico da segunda derivada, tá? O sinal algébrico da segunda derivada, ele vai determinar se o gráfico é curvado para cima em forma de xícara ou curvado para baixo em forma de boné. Então, olha só aqui. Imagina que você tem um F aqui, eu vou colocar aqui um F. E vou colocar aqui um outro F. Tá? Então, olha só o que acontece. Imagina, para ficar fácil o entendimento, tá? Então, olha só aqui. Imagina que aqui é uma função do segundo grau, certo? O F, as duas são do segundo grau. Só que uma tem concavidade para cima e a outra para baixo, tá? Vou colocar aqui. Ok? Lá na matemática elementar, vocês aprendiam lá que se o A fosse menor que zero, a concavidade era para baixo. Mas agora a gente vai esquecer isso aqui, porque a gente não vai trabalhar só com esse tipo de função. Então, olha só. Quando eu pego esse F aqui e eu calculo a primeira derivada, eu encontro x. Não é verdade? Esse x aqui, ele é uma equação. E aqui eu encontro... Não, x não, aqui é 2x. E aqui eu encontro menos 2x. Tá? Então, o que acontece? Imagina o seguinte. Se o x for menor que zero, aqui... O que acontece? Imagina aqui que aqui é a origem, ó, 0 e aqui é 0. Se o x for menor que zero, o que acontece com a primeira derivada? Ela vai ficar negativa, ou seja, as tangentes vêm por aqui, ó. Aí, quando passou do zero, elas já começam a ficar positiva e a reta vai ficar crescente. Então, até zero a reta é decrescente, passando de zero a reta é crescente. Olha só como é diferente nesse outro aqui. Antes do zero, para números negativos, a reta é crescente. Qualquer reta tangente é crescente. Quando passa do zero, o F', para qualquer valor positivo de x maior que zero, ela vai ficar o quê? Ó, decrescente. Essa é a primeira derivada. Tá? Aí você fala assim, não, mas agora eu quero calcular a segunda derivada. Aí você vem e calcula aqui. A segunda derivada deu 2 nesse, e a segunda derivada desse deu menos 2. Notem que a segunda derivada desse primeiro caso
não deu uma função, deu um valor constante, deu positivo. Quando você olha isso, aí o que representa a segunda derivada? A segunda derivada é a taxa de variação da primeira derivada. Ou seja, como é que está rolando a taxa de variação da primeira derivada em relação a x? A taxa de variação da primeira derivada está constante igual a 2. Ou seja, olha só o que está acontecendo com a segunda derivada. A segunda derivada, ela é positiva em todo o domínio. E isso aí vai indicar que a concavidade é para cima. Então, a segunda derivada é a variação da primeira derivada. Por isso que lá em física, você tinha lá a equação do espaço, delta E, você tinha delta S, aí você tinha a velocidade, a velocidade média, delta S sobre delta T. Quando você calculava o limite da velocidade média, você tinha a velocidade instantânea, que era a derivada. Aí, quando você pega a velocidade e deriva ela, você encontra a aceleração desse movimento. Por quê? Porque o que é aceleração? O que significa aceleração? Alguém pode me falar o que significa aceleração quando você pensa na aceleração como a derivada da velocidade? Como você interpreta a aceleração? A taxa de variação da velocidade. Isso, exatamente. É a taxa de variação da velocidade. E quando você calcula o limite dessa velocidade, você tem a aceleração naquele instante t. Então, na verdade, a segunda derivada sempre ela é a taxa de variação da derivada anterior. Então, assim, a primeira derivada é a taxa de variação do f, a segunda derivada é a taxa de variação do f'. Se você encontra uma aceleração constante, né, o que vocês aprenderam do movimento quando a aceleração é constante? Alguém pode me falar? Não tem. Ah, não. Pelo contrário. A gente faz o movimento retilíneo uniformemente variável, né? Isso. Tem uniforme e variável, mas a aceleração é constante, entendeu? Se a aceleração depender de uma função, você já muda o tipo de movimento, porque você tem outros tipos de movimento. Então, aqui nesse caso, fale. Sobre essa função que a senhora colocou, e pensando em aceleração também, dá para ver que essa parte que ela está sempre indo para baixo, né? Ela está descendo, aí quando ela chega em zero, ela muda o comportamento. A segunda derivada muda o comportamento da primeira derivada, né? Que ela faz com que ela comece a ficar positiva. A gente vê isso na física. Isso, exatamente é isso. Então, a segunda derivada aqui, como a gente fala em matemática, como a segunda derivada não deu uma função, então, o que você fala? Que a taxa de variação da primeira derivada, ela está sendo constante, está sempre positiva. Então, isso indica uma concavidade para cima. E quando ela é negativa, que é o que está acontecendo aqui com as retas, olha. As retas estão vindo, ó. Elas estão descendo já, elas vieram do infinito, aí vem descendo para o menos infinito, então ficou para baixo a concavidade. Olha, o macete é o seguinte, quando a taxa de variação da primeira derivada der positivo, quem é a taxa de variação da primeira derivada? É a segunda derivada. Se a taxa de variação da segunda derivada está dando positivo, é porque a função está vindo lá está vindo de um momento, por exemplo, de mais infinito e está voltando para o mais infinito. Ó. Ela vem de mais infinito, ela vem do mais infinito e volta para ele. O que isso quer dizer? Que a taxa de variação da primeira derivada não está mudando, ela está continuando no mesmo sentido, ela vem no mesmo sentido. Mas se ela mudar esse sentido, a segunda derivada já muda. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha esse gráfico aqui. Imagina que esse gráfico aqui seja de uma função, e aí tu pega e calcula a primeira, essa aqui é a função, aí tu pega e calcula a primeira derivada. Olha as retas tangentes, vem, aí sobe aqui. Aí depois ela vem, desce de novo. Aí depois ela vem... Olha só, as retas tangentes estão subindo e descendo.
Então, nesse trecho aqui, que ela tá vindo de mais infinito e já indo para o lado, continua positiva aqui, a segunda derivada vai dar um valor positivo. Aí aqui, olha o que acontece aqui, ela vem daqui e desce. Aí negativo, aqui dá positivo, negativo, positivo. Só que aqui não vai mais dar constante igual essa que eu mostrei, tá? Então, assim, isso tu consegue enxergar com essa função que é a mais fácil de todas. É a mais fácil para você enxergar, é essa. X², que depois vai dar linear e que depois vai dar uma constante. Você vê aqui, ó, a taxa de variação da primeira derivada deu constante e positivo. Isso quer dizer que ela não mudou a direção dela. A função veio, decresceu, chegou e continuou crescendo. E aí, assim, ela vai continuar, tá? Professora, se eu tiver uma função na x, vai ficar tudo igual. É tudo igual. Não vai mudar. O pensamento é mais complexo, mas não vai mudar o que eu estou falando aqui. Certo? Então, olha só. O sinal algébrico da segunda derivada determina se o gráfico é curvado para cima, em forma de xícara, ou curvado para baixo. Então, olha só. A definição é essa aqui, pessoal. Não esquentem com a batedeira, que está tendo um bate-bate aqui em cima. Então, seja y igual a f de x, uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, se a segunda derivada for maior que zero para todo x dentro desse intervalo, você vai ter a concavidade voltada para cima. Se a segunda derivada for negativo, essa concavidade vai ser para baixo. Esse ponto de transição, ele é chamado ponto de inflexão, que é o ponto onde a segunda derivada é igual a zero. Então, pronto, finalizou já. Olha só, com isso aqui, finaliza a questão de plotar gráfico, tá? Porque, olha só, você tem que encontrar o domínio da função, encontrar as raízes, se você puder, calcular a primeira derivada, encontrar os pontos críticos, intervalo de crescimento e decrescimento, assíntotas horizontais e verticais se acontecerem, e agora o ponto de inflexão, se ele existir, e determinar se a concavidade é para cima ou para baixo. Existem casos em que o ponto de inflexão não existe, mesmo assim a gente pode estudar a concavidade. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, tá? Então, olha só. Resumindo, seja uma função que admite derivada até a segunda ordem no intervalo aberto. Se a segunda derivada for maior que zero, a gente colocou admite porque existem funções que não admitem segunda derivada, né? Então, você não vai poder fazer isso aqui, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar com funções que admitem a segunda derivada. Então, seja uma função que admite segunda derivada até segunda ordem. Então, se a segunda derivada for maior que zero, f tem concavidade para cima, e se for menor que zero, concavidade para baixo, tá? Aqui, olha, eu tenho uma função aqui, olha, tem a concavidade que vem para cima, quando chega nesse ponto, ela muda a concavidade. Aí, olha, é uma função, a gente chama esse P aqui, ponto de inflexão oblíquo, né? A função x ao cubo, ela é mais ou menos assim, ela tem, na verdade, ela é mais parecida com essa aqui, né?